experiência brasileira nos últimos anos oferece uma lição clara sobre os perigos de trocar a liberdade genuína pelo conforto sedutor da tutela estatal. Uma dinâmica que ressoa muito além da América Latina. Como argumentado por figuras como o pensador conservador brasileiro, Olavo de Carvalho, essa tendência reflete um dilema social profundamente enraizado. Em 2023, durante protestos generalizados, um segmento significativo da população preferiu gestos simbólicos, posando para fotografias com militares, em vez de forjar alianças estratégicas com defensores comprometidos da democracia e do Estado de Direito. Embora tais atos estivessem revestidos de retórica patriótica, eles acabaram revelando uma alienação cívica que favorece o conforto imediato, em detrimento de uma ação transformadora. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Padrões semelhantes surgiram em várias democracias, incluindo momentos na história americana em que os cidadãos optaram pelo consumo passivo da segurança fornecida pelo Estado, em vez de uma participação ativa na formação de seu governo. Traçando paralelos com episódios históricos, pode-se lembrar da passividade assustadora de segmentos da população alemã durante o regime nazista. A comparação não pretende equiparar contextos ou diminuir as tragédias únicas do Holocausto. Em vez disso, ilustra um padrão universal. Quando cidadãos comuns permanecem em silêncio diante de abusos de poder, seja por interesse próprio ou por desejo de segurança, as bases éticas da sociedade desmoronam. Esse silêncio, essa omissão normalizada, torna-se um terreno fértil para práticas autoritárias. Para o público americano e global, a lição é clara. Vigilância e responsabilidade coletiva são essenciais para salvaguardar os ideais democráticos. Em termos de estratégias de resistência, a história aconselha cautela. Os perigos de confiar o destino de uma nação a um único líder, mesmo que bem-intencionado, têm sido repetidamente documentados, muitas vezes resultando em cooptação ou traição. Portanto, há um argumento convincente para fomentar corpos coletivos e comissões, em vez de depender de representantes isolados. Documentar reuniões e decisões, garantir transparência e manter um discurso público crítico pode criar um contrapeso robusto ao sigilo que muitas vezes permeia as manobras políticas nos bastidores. Além da arena política, a dimensão econômica complica ainda mais o quadro. Embora o Brasil possua vastos recursos naturais, um território extenso e condições climáticas favoráveis, todos fatores que, em teoria, deveriam posicioná-lo entre as principais economias do mundo, a realidade é bem diferente. O economista Celso Portolo argumentou que o subdesenvolvimento não é uma fase transitória pela qual as nações passam. É um processo estrutural, uma configuração recorrente embutida em vários níveis de desenvolvimento econômico e social. Essa noção desafia rótulos simplistas como desenvolvido ou em desenvolvimento, revelando, em vez disso, uma condição persistente que decorre de barreiras históricas e institucionais profundamente enraizadas. Para o público global, incluindo aqueles nos Estados Unidos, isso serve como um lembrete de que mesmo nações ricas em potencial podem cair vítimas de ciclos duradouros de dependência e exploração, se a estabilidade econômica fundamental for ignorada. Apesar dos avanços tecnológicos e do aumento do comércio global, a disparidade entre economias estáveis com altos padrões de vida e nações que se assemelham a repúblicas de banana continua impressionante. O persistente subinvestimento crônico em infraestrutura crítica além das demandas usuais por saúde, educação, segurança e transporte destaca a existência do que pode ser chamado de armadilha do subdesenvolvimento. A falta de estruturas econômicas robustas não apenas sufoca o crescimento, mas também perpetua as desigualdades sociais, deixando um país vulnerável aos caprichos da corrupção e de políticas públicas fragmentadas. A experiência brasileira, portanto, nos obriga a repensar as prioridades convencionais. O Estado deve ampliar sua agenda para incluir, tão fundamentalmente quanto faz com saúde ou educação, o desenvolvimento de uma estrutura econômica estável e inclusiva. Somente através de políticas macroeconômicas consistentes que impulsionem investimentos de longo prazo, melhorem a infraestrutura e criem um ambiente favorável aos negócios, as nações podem romper o domínio de uma dependência sistêmica que favorece uma elite enraizada. Essa ideia é ainda apoiada por teorias de dependência,
que argumentam que as estruturas econômicas globais frequentemente colocam nações ricas em recursos, mas politicamente vulneráveis, em uma desvantagem perpétua. No âmbito da educação, uma pedra angular para o futuro de qualquer sociedade, as deficiências são igualmente evidentes. As escolas e universidades brasileiras contemporâneas, assim como algumas instituições em outras partes do mundo, se desviaram da missão de fomentar o pensamento crítico genuíno. Em vez de nutrir uma investigação científica robusta e o debate, há uma tendência alarmante de doutrinação através de uma lente ideológica estreita. Estudos em teoria educacional ecoam os insights de Antônio Gramsci, que observou que a hegemonia cultural não é imposta apenas pela força, mas também pela formação da opinião pública. Quando assuntos como a defesa casual do aborto ou a simplificação excessiva das identidades de gênero são promovidos sem uma discussão equilibrada e cientificamente fundamentada, o resultado é uma forma de libertinagem intelectual que prioriza os direitos pessoais sobre o pensamento analítico rigoroso. Essa tendência é agravada por uma mudança preocupante no ensino superior. Pesquisas têm mostrado que muitas universidades, instituições que deveriam ser incubadoras de transformação social e inovação, em vez disso produzem graduados que frequentemente carecem da capacidade de se engajar criticamente com questões complexas. A ênfase excessiva na correção política e a busca por validação ideológica em detrimento do desempenho acadêmico mensurável contribuem para um ambiente onde, apesar da proliferação de financiamento para pesquisa e programas acadêmicos, o objetivo mais amplo de cultivar cidadãos informados e questionadores se perde. Portanto, uma verdadeira transformação na educação deve ir além de uma dicotomia simplista de direitos sem responsabilidades. Requer uma reformulação curricular que integre a busca pela excelência científica com uma investigação crítica e ética das estruturas de poder que governam nossas vidas. Essa abordagem, embora defendida por pensadores como Paulo Freire e sua visão de uma pedagogia crítica e libertadora, deve evoluir além das disputas partidárias para realmente capacitar os indivíduos a participarem ativamente na sociedade democrática. Em última análise, o ciclo de corrupção e apatia não é um destino inevitável, mas uma condição que pode ser superada por meio de uma reforma institucional deliberada e ação coletiva. Para o Brasil e a comunidade global, incluindo sociedades nos Estados Unidos, o desafio continua sendo desmantelar sistemas que consolidam privilégios, diluem o engajamento público e incentivam a aceitação passiva do status quo. A solução está em um sistema educacional e políticas públicas que, juntos, promovam transparência, debate crítico e um forte senso de dever cívico. Este é o caminho para construir um futuro onde a promessa da democracia seja realmente realizada. Um futuro que não se contente com a fachada das instituições democráticas, mas que garanta que cada cidadão seja um participante ativo na formação de uma sociedade justa e sustentável. Em resumo, embora o caso brasileiro forneça um exemplo vívido desses desafios, suas lições têm relevância universal. A interação entre a covardia coletiva e a tutela estatal, a armadilha estrutural do subdesenvolvimento e a necessidade de uma educação que realmente liberte a mente, são questões críticas que ressoam globalmente. Abordar essas preocupações com uma abordagem holística, integrando reformas políticas, econômicas e educacionais, oferece um plano não apenas para o Brasil, mas para qualquer nação que aspire superar suas limitações históricas e institucionais e alcançar um progresso democrático genuíno.